me afastar do Criador. Coloca a mão no coração. Aonde você está? Começa a falar com Deus aonde você está. Fala assim: Espírito Santo, eu vim aqui para te buscar. Eu vim aqui confirmar a minha aliança, ouvir a tua voz, buscar a tua face. Começa a falar com Deus. Pede para ouvir a voz do Espírito. Nós vamos, nesse culto de celebração, fazer o melhor para Deus. Vamos semear o melhor nessa noite. Nós vamos dar o melhor para Deus. Nós vamos ofertar o nosso melhor, as nossas cordas vocais, todo o nosso entendimento. Nós vamos se inclinar diante do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. Começa a orar. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Deus. Nós acreditamos na força do teu poder. Acreditamos no teu reino, no Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nosso coração se inclina diante da sua presença. Muitos confiam em carros, cavalos, cavalheiros, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Nós paramos diante da tua presença. Falamos como o rei Davi: outro bem eu não possuo além de ti. O nosso maior tesouro é a sua presença. O nosso maior tesouro é estar diante de ti. Tem um salmo, Deus, que fala que debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Nós nos colocamos debaixo das tuas asas. Nos colocamos diante da tua presença. Levanta a mão para o céu. Fala: Deus, eu vim te buscar. Começa a falar com Ele. Andar ramachei de colde arrepianda. Andar ramachei de colde arrepianda ramanai. Levanta a sua mão. Fala: Deus, eu vim aqui para te ouvir e para te prestar culto, para te adorar, para dizer que o Senhor é Deus. Fala com Ele. Senhor, nós lhe confiamos as nossas vidas nas suas mãos. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós viemos aqui dizer que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Declarar que nós temos uma aliança. Toda vez que eu olho para o arco-íris, eu lembro da aliança contigo. Que o Senhor tem uma história conosco. E o que nos faz viver todos os dias é saber que nós temos promessa aliada com aliança. Juntas nos leva a um lugar que nós jamais pensamos em estar. Aleluia. Olhem para mim. A aliança com Deus é algo sério. Teu Deus não perde batalha. Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos. Todas as pelejas de Israel, Deus sempre foi gracioso. Ele livrou o povo dele. Nós somos Israel de Deus. Deus está nesse lugar. Se você unir promessa junto com a aliança, somado, vai te levar num lugar que você jamais esteve. Em Corinto diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vira para o teu irmão, você vai falar assim para ele. Olha para ele aí, quem está do seu lado. Olha para ele assim, ó. Fala assim para ele: Deus vai te colocar num lugar bem alto. Fala para ele. O lugar que Deus vai te colocar é de honra.
Aplauda o Senhor com vontade. Para Deus, com vontade, de todo o teu coração. Aplauda o Senhor. Deus, fica conosco, meu Pai. Nos dê uma noite diferenciada. Aplauda o teu Deus. Deus está nesse lugar. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Quantos estão alistados aí no exército de Jesus? Digam glória a Deus bem forte aí. Jesus salvou você e te alistou no exército celestial para Ele. Amém? Então nós vamos marchar para Jesus. Quantos lembram desse hino? Pelo Senhor marchamos? Você lembra? Então vamos celebrar Jesus com esse hino e vamos celebrar o Senhor e a vitória do Senhor. Vamos bater palma aqui, ó. Vai lá. Pode descruzar o braço aí que fica bem bonito bater palma. Vai lá. Pelo Senhor marchamos, sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vamos lá, vamos cantar. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos. Pelo Messias marchamos, sim. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor. Jericó, vem comigo por essas muralhas do chão. Vem com Josué lutar em Jericó, vem comigo por essas muralhas do chão. Vem com Josué lutar em Jericó, vem comigo por essas muralhas do chão. Vem com Josué lutar em Jericó, vem comigo por essas muralhas do chão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos lá, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou. Você tá falando aqui, Malacia, vai! Vem com Josué lutar. Jericó, Jericó,
Jericó. Canta aí, vai lá. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Mais uma vez, vai lá. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Vai, irmão. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué, vem. Vem com Josué, e as palmas lá. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas não irão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Você pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite, levantar tuas mãos aos céus e dizer: Pai, eu vim nessa noite para te adorar, porque só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser entronizado. Aleluia. Quantos já experimentaram da graça do Senhor Jesus? Aleluia. Nós desfrutamos dessa maravilhosa graça todos os dias. E só quem já provou dessa graça consegue reconhecer o seu amor por nós diariamente. Quero convidar você a adorar o Senhor por aquilo que, não por aquilo que Ele tem feito, mas por quem Ele é em nossas vidas todos os dias. Se você puder, levante suas mãos aos céus. Levante o trono de adoração a Ele nessa noite. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cantar isso. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou, me ama. Ele me ama, Ele 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 me ama. Ele me ama
oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos... Aleluia. Se a graça é um oceano, estamos. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração, diga isso. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Diga a Ele nessa noite que você reconhece o amor dele, o sacrifício dele. Aleluia, aleluia. Amamos, Senhor, amamos a tua presença, Espírito Santo. Levante suas mãos aos céus e declare isso nessa noite. Me ama. Se isso é verdade no teu coração, declare isso. Me ama. Aleluia. Aleluia. Amamos a tua presença, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir esse amor. Aleluia. Te amamos, Espírito Santo. Amamos a tua presença. Aleluia. Shalom, boa noite. Paz. Amém. Mário vai dar um recado aqui, né, Mário? Um dos recados, irmãos. Nós estamos fazendo uma promoção aqui da igreja. E você pode ajudar de duas formas. Você pode ajudar procurando alguém que está vendendo cartão. Quem está vendendo o cartão do escondidinho, levanta a mão. E daí você que
quer ajudar de alguma forma, já começa a enxergar essas pessoas. E uma das formas de você ajudar é comprando o cartão de escondidinho. Agora tem uma outra forma que você pode ajudar também. É dizendo, eu quero pegar alguns cartões para vender e abençoar a igreja nessa promoção. Se você quiser, você pode procurar o pessoal da secretaria da igreja e pegar também alguns cartões escondidinhos para você vender e abençoar a igreja. Amém? Outro recado, nós estamos há 3 semanas da Páscoa. E a Páscoa é no calendário cristão se não o mais, um dos mais importantes eventos da nossa história, nós enquanto cristãos. Porque na Páscoa nós celebramos o dia que Jesus morreu e ressuscitou, pagando de uma vez por todas o preço dos nossos pecados. Por causa de Jesus já não existe mais condenação para você, amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diz assim, por causa de Jesus não existe mais condenação para você. Em Cristo as nossas condenações foram rasgadas, amém? E no dia 5 de abril, que é a Páscoa, nós vamos fazer aqui na igreja um musical de Páscoa. Então, os pais das crianças já sabem, porque as crianças já estão ensaiando também. Elaine, essa quarta é a última quarta que dá para entrar, as crianças. Então, se você ainda não trouxe seu filho, você pode trazer seu filho e sua filha. Quarta-feira, 8 horas aqui, né, Bia? A Bia está ensaiando, né? A Ellen está ensaiando as crianças junto com a Elaine e com a Érica. E essa quarta é a última quarta que dá para trazer seu filho, sua filha, seu sobrinho, sobrinha, neto, neta para participar do musical de Páscoa. Amém? Então vai ser um musical que está envolvendo tudo, está envolvendo o coral, está envolvendo os instrumentos, está envolvendo as crianças, está envolvendo o ministério de dança, o ministério de teatro. Com certeza vai ser uma linda noite aqui, onde o amor e a graça do Pai vão estar derramadas nesse lugar. Amém? Antes de devolver a palavra para o Nilson, eu quero convidar os adolescentes que já podem ir lá para o salão. E ali nós já vamos começar o culto dos adolescentes agora. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus? A 17. Adolescentes de 12 a 17 anos, pode sair aqui à minha esquerda, à sua esquerda. Amém? Nós vamos orar agora pela família, mas na questão da saúde, principalmente. Então, se você tiver um parente que está internado, ou se está passando por alguma enfermidade, alguma coisa do tipo, nós vamos guerrear agora na questão do reino do Espírito. Amém? Nós vamos pedir para que Deus te visite a pessoa que você ama. Deus, Ele pode curar instantâneo. Ele tem poder para isso. Ele pode visitar você, tua família e curar, automático. Repreender a enfermidade e a pessoa ser curada. Como Deus pode permitir um processo na tua vida. Ele pode permitir um processo de hospital, de medicamento. Deus tem os seus planos. O importante é nós confiarmos nele. Amém? Eu queria pedir para você pegar na mão de quem está do seu lado. Não precisa fechar os corredores. Só pegue na mão de quem está do seu lado. Os corredores não fecham. Vamos guerrear agora. Pastor Júnior, vem aqui orar. Pastor Júnior vai orar. Nós vamos orar pela saúde. A maior guerra que existe é essa questão da saúde. Eu já fiquei internado, não é fácil. Fala para quem está do seu lado, nós vamos orar agora. Fala aí. Deus é fiel. Senhor, nós acreditamos em Ti, acreditamos que há poder no Senhor e acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Cremos que os milagres acontecem em nosso tempo, nos nossos dias, da mesma forma que aconteceram quando o Senhor esteve aqui. Inúmeras pessoas foram curadas, aquelas que os evangelhos nos relatam e quantas outras que a gente não sabe, mas que a Tua palavra diz que o Senhor curava diariamente inúmeras pessoas. E é neste nome, que é sobre todos os nomes, que nós oramos pela saúde do Teu povo. Lembramos de alguns nomes, daqueles que estarão passando por cirurgia esta semana, como Marcos da igreja, Samuel e tantas outras pessoas que hoje estão no hospital, aqueles que estão fazendo tratamento de câncer. Coloca as Tuas mãos, Senhor, traga a cura, que possa ter o restabelecimento. A Tua palavra nos fala que Jesus Cristo nos dá saúde. Aqueles que estão fazendo tratamento, tomando medicamentos, passando por processos difíceis,
que estão carregando uma doença no seu físico, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, elas estão na cruz, nós cremos nisso, mas acima de todas essas coisas, que também possamos aprender as lições e os ensinamentos que cada momento difícil o Senhor nos ensina. Nos dê a graça para aprendermos em meio às dores desta vida. Nos dê a graça do Senhor para aprendermos as lições diante das enfermidades. Antes de sermos curados, acreditamos que o Senhor nos ensina algo, que o Senhor também possa nos ensinar e nos tornar cada vez melhor através de tudo aquilo que passamos. E em nome de Jesus, que o teu povo tenha saúde, que as famílias sejam saudáveis. Abençoa as nossas crianças, guarda as nossas crianças, dê a elas saúde, os nossos jovens, adolescentes, em todas as áreas, saúde física, emocional, espiritual, e que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Edna e Olair, vem aqui, por favor. Vamos rápido. Vem aqui. Vamos falar de família agora. Suba. Nós vamos ter o jantar dos namorados, encontro de casais, reunião amanhã. É melhor eles falarem, né? Quem aqui vai no jantar dos namorados? Boa noite, paz do Senhor. Amém? Amém. Eu vi pouca gente aí levantando a mão para o jantar dos dias namorados, mas eu creio que até lá nós vamos ter bastante gente. Só apenas 300 pessoas, 150 casais. Né? A partir, provavelmente, já da próxima semana, nós devemos estar, provavelmente, já disponibilizando os convites à venda. Será no Recanto das Acácias, né? No Buffet Recanto. E ele vai ter um custo bastante acessível, em torno de R$100. Mas eu queria passar um outro aviso antes da questão do jantar Dia dos Namorados. Todo pessoal que fez, ou que faz parte, ou que deseja fazer parte do Ministério da Família, nós teremos uma reunião amanhã aqui na igreja, né, no Salão Ebenezer, às 20 horas. O objetivo desta reunião é apresentar um novo projeto para o Ministério da Família e alocar você que gosta de trabalhar, que quer fazer parte no departamento no qual você tem habilidade e que Deus já o capacitou. Então você não pode ficar parado e você precisa estar no local certo. A outra situação é o encontro de casais que nós teremos nos dias 24, 25 e 26 de abril. A partir da semana que vem, nós vamos estar na frente ali, no momento da entrada do culto e ao final do culto, para que você possa fazer a sua inscrição, alguém que você conheça, também indique o curso. Existe uma fala, não sei se todo mundo aqui sabe o que é TI, mas TI é da tecnologia da informação. E eu estava dizendo aqui para o pastor nisso. Um amigo outro dia está dizendo o seguinte: TI é uma área muito complicada. E ele diz assim que quando o camarada de TI, ele pensa que é fácil, é porque ele não compreendeu ainda muito bem o problema. Então assim é o casamento. Se você acredita que ele é muito fácil, é que certamente você ainda não compreendeu toda a dimensão do casamento e tudo aquilo. São duas culturas diferentes que se agregam e certamente tem muita coisa para ser tratada. E eu creio que Deus quer também ajudar você, né? E nós queremos, como instrumento, estar ministrando esse curso. Também será diferente dos demais. Eu creio que será uma bênção. Ok? Amém. Quer falar boa noite? Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Casamento bom é o meu. Nunca briguei com a minha mulher. É uma bênção. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 11. 11. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Levanta sua mão. Ok? Fica com a mão levantada, essas pessoas. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Vocês vão ganhar um presente. Fica com a mão levantada aqui ao meu lado esquerdo, do meu lado direito. Você vai ganhar um presente. Isso. Levanta sua mão novamente. Olha lá, tem duas moças simpáticas ali em cima. Um rapaz. Levanta sua mão. Aqui, ó, tem mais uma moça, uma jovem. Isso.
Todos vocês que nos visitam são bem-vindos em nome de Jesus. Ok? Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Nós temos cultos. Toda segunda-feira é uma reunião das 19 horas às 19h45 sobre unção e prosperidade. Temos a tarde da bênção às 15 horas. E nós iremos lançar uma campanha na quarta-feira. Então virá aí uma campanha de 7 semanas, bem interessante, uma campanha forte. E você está participando na noite do pacto com Jesus. O sábado tem a rede, Conexão Hope. Domingo pela manhã, às 9h30, é o nosso culto. E esse culto agora às 19 horas de celebração. Amém? Eclesiastes 11, verso 1. Abra aí, em nome de Jesus. Diz assim, Eclesiastes capítulo 11, verso de número 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca será. Verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Ok. A Bíblia é a nossa regra de fé. Eu confio na palavra de Deus. Eu acredito em cada texto, em tudo aquilo que está escrito aqui. A nossa caminhada, ela está embasada totalmente na palavra. O texto aqui começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas. O texto aqui fala de um comércio na época de Salomão. Mas esse lançar o pão sobre as águas é você separar o que é teu, a tua oferta, teu dízimo, lançar nesse mover de Deus, que é as águas do Espírito, porque o texto diz que lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Toda semeadura que você faz, que você lança, ela tem um retorno. Isso não é uma barganha. Isso é um princípio bíblico. Eu lancei, vai ter um retorno. Não só a semente é boa, mas a terra tem que ser o quê? Fértil. Aqui tem agricultor? Levanta a mão. Só sua semente é boa, a tua terra tem que ser fértil. E esse lançar o pão sobre as águas é você acreditar que aquilo que você está fazendo, você está debaixo da direção do Espírito. Sabe o que o texto fala aqui? Olha que interessante, ele diz assim, ó: quem somente observa o vento nunca semeará. O medo de fazer algo para Deus, o medo de entregar algo no reino de Deus, o medo que você tem do seu amanhã. Um dia eu recebi uma palavra. Eu estava orando com um pastor e ele falou assim para mim: Nilson, não vai faltar nada na sua vida, Deus vai te guardar. Eu tomei posse daquela palavra. Eu peguei aquela palavra no mundo espiritual. Não vai faltar nada na sua vida. Quando nós lançamos uma palavra sobre a tua vida, você toma posse dela. Porque esse medo que você tem impede você de ter grandes realizações. Impede você de ter grandes conquistas. Eu sei que o país passa por um momento difícil. Eu entendo que a carga tributária é pesada. Eu entendo tudo aquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Talvez a nossa nação nunca viveu isso. Só que nós estamos debaixo do governo de Deus. Deus tem um projeto conosco. E Deus tem algo para a tua vida. Esse medo que está no seu coração, de semear, dizimar, o medo do amanhã, o que vai ser o amanhã, o que Deus preparou para mim. Quando os espias foram olhar a terra, eles falaram: a terra é boa, mana leite e mel, mas tem os filhos de Anak, que são os gigantes. Olhem para mim, tudo que é bom tem as suas dificuldades. Tudo aquilo que vai ser bênção na tua vida, vem com um pacotinho de luta. Amém? Tudo aquilo que é bom, vem com um pouquinho de luta. É natural, faz parte da vida. E Deus vai arrancar esse medo que tem no teu coração. Porque o texto diz assim, ó: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará,
se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Quer dizer o que o texto? Tem hora que eu quero entender como que Deus vai trabalhar na minha vida. Aí fica difícil. Porque Deus tem maneiras e maneiras de trabalhar. Você quer compreender o processo. E o processo eu tenho que vivê-lo. Eu não posso querer entender de que maneira que Deus vai abençoar a minha vida. De que maneira que Deus vai tratar comigo. De que maneira que Deus vai mexer na minha vida financeira. Você que está na universidade, tem que comprar material. De que maneira virar o recurso, não importa. O que importa é que Deus, Ele vai mandar o recurso na tua vida. De que maneira que a tua empresa vai andar, eu não sei. Eu sei que ela vai andar. Que os pagamentos vão sair. Os impostos serão pagos. Eu sei que a mão de Deus está naquele lugar. Eu não vou querer entender todo o processo de Deus na minha vida. Eu entendo que Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Nós vamos lançar o pão sobre as águas. Vamos arrancar o medo do coração. Parar de querer entender as coisas. E confiar no Criador. Num Deus que tudo pode. Um telefonema pode mudar a tua história. Você sabia que as pessoas falam de você? As pessoas falam de você. Será que fala, pastor Nilson? Fala. Eu vou provar na Bíblia agora. As pessoas falam de você. Sabe a rainha de Sabá? Ela visitou Salomão e ela disse assim: eu ouvi dizer da tua fama. Se a fama dele era boa ou ruim, eu não sei. Eu sei que ela ouviu dizer. E ela foi comprovar o que era. Se falam ou não de você, falam, mas o que falam eu não sei. Só que o dia que eles vierem comprovar o que Deus tem feito na tua vida, eles vão ficar assustados. Sabe o que a rainha de Sabá fez? Ela abençoou a vida de Salomão. E Salomão, na sequência do texto, abençoou a vida da rainha de Sabá. É isso que Deus tem para a tua vida. O que Deus faz na sua vida fica notório, fica claro, fica algo assim concreto. Que Ele é com você, mesmo em dias difíceis. Essa nação tem um Deus, é Jesus Cristo. E nós vamos ver o bem do Senhor nessa terra. Tem um texto que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Não só separar a nossa semente, não só entregar algo no altar de Deus, mas orar. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos entregar nossas vidas financeiras no altar de Deus. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Você vai orar. Eu não sei como que é seu trabalho. Você vai colocar teu trabalho na mão de Deus. Senhor, eu trabalho com isso. O meu recurso é esse. Eu dependo disso. Deus, eu preciso daquilo. A minha vida financeira está assim. Minha conta no banco está... Deus abençoa, abençoa. Deus tem projeto, Ele tem amor com você. Ele toca, abençoa a tua vida. Você vai colocar no altar de Deus. Pedir o dom de José para administrar. Saber levar a sua vida financeira. Saber conduzir. Vamos colocar na mão de Deus. Em primeiro lugar, separa a sua oferta. Ela é uma oferta de amor. Ela é uma oferta exponencial. Ela é uma oferta que ela grita, que ela fala diante do altar. Separa teu dízimo, que é aquilo que é a 10ª parte que é de Deus. Aquilo que está em Malaquias. Lá começou em Abraão. Coloca a tua vida no altar de Deus. Talvez você nunca fez um voto com o Criador. Talvez você nunca fez um propósito financeiro. Faça hoje. Convida a Deus para fazer parte da tua vida financeira. Fala: Espírito Santo, eu tenho um projeto de vida, queria convidá-lo. Fazer votos. Você colocar média, fazer projeto e colocar um prazo. Médio, longo, curto prazo. Você estabelecer um gerenciamento na tua vida financeira. Pedir para Deus abençoar. Deus está aqui, amém? Se Deus é fiel, Ele está aqui nesse lugar. Hoje eu estava falando ele é presidente da Brasil para Cristo. Ele foi para Israel comigo. Ele falou: Nilson, eu não sei como nós viajamos. Foi um milagre. Eu falei: foi um milagre. Depois eu falei com o pastor de Viema hoje.
Ele falou assim: eu não consigo ir, tá difícil. Eu falei: então ora que é só por Deus. Tem coisa que não se explica, né? Como Deus vai levar a tua vida não se explica. Eu não sei. Eu sei que vai ser bom. Eu não sei daqui quantas horas o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está cuidando de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Fala para o teu irmão: Deus está cuidando de você. Deus cuida da sua vida. A melhor parceria é com o Espírito Santo. Essa parceria funciona. Chega na pessoa que está do seu lado e fala assim: vamos fazer uma parceria com o Espírito Santo? Faz assim, ó. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria com o Espírito Santo? Convida aí para fazer uma parceria. Convida a Deus para fazer parte da tua vida financeira. Você entrou aqui desanimado. Você entrou aqui assim: ah, será que vai dar certo? Se você colocar a tua vida financeira na mão do Criador, vai dar certo. Deus vai te dar estratégia. É o nosso Deus que abre porta. Eu creio em atos proféticos. Eu acredito no Deus que faz. Eu acredito num Deus de milagres. Deus cura dor de cabeça, mas Ele cura câncer. E Deus também pode mexer na tua vida e na minha vida financeira. Deus pode acrescentar. E nós vamos orar agora. Começa a colocar a tua vida diante de Deus financeira. Senhor, aqui tem um povo que te ama. Tem um povo que veio te buscar. O texto está dizendo: lança seu pão sobre as águas. Eu vou lançar a semente no mover do Espírito Santo. E essa semente vai retornar 30, 60, 100 por um. Aqui dentro, ó Deus, tem sonhos. Aqui dentro tem projetos. Aqui dentro tem vidas. Vidas, vidas. Tem pai de família. Tem aquela mulher do lar, o filho que tem uma vida acadêmica. Que tem pessoas que estão comprando, estão vendendo, estão negociando. Tem representantes que arriscam a vida nas estradas do Brasil. Tem pessoas que necessitam de voos, tem que viajar para vender, ou para negociar, ou para gerenciar. Eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que têm talvez um consultório, uma clínica, aqueles que trabalham por conta, aqueles que precisam de um aumento de salário. Por que você está brincando? É um momento muito sério a hora da oferta. Eu não estou aqui brincando. Põe a mão no coração aí. Isso aqui não é hora de brincadeira, não. Eu sei quando Deus fala comigo. Andarramachei de col de rebianda ramanai. Xerecanta ramachei de col de rebianda. De rebionchou de rebianda rabacai. Eu tenho temor de Deus, irmão. Quando eu falo a palavra de Deus aqui, eu tenho temor. O que Deus fez na minha vida é o que eu prego. Eu não prego aquilo que eu não vivo. O Espírito Santo está nesse lugar. Vai testificar no teu coração que Ele está aqui e Ele pode mudar a tua vida financeira. Não é o Deus do blá blá blá. Senhor, eu profetizo o tempo novo. Eu profetizo a tua bênção. Nós vamos lançar o pão sobre as águas. E após alguns dias nós acharemos. Nós não iremos ter medo, nem iremos olhar para o vento, porque nós não iremos semear. Nós queremos acreditar no teu mover. Nós não queremos entender se virá na mão direita ou na mão esquerda a semente, mas eu sei que ela virá. Por isso abençoo a vida de cada um. Eu profetizo o tempo novo. Eu profetizo graça de Deus. Eu profetizo misericórdia. Eu profetizo a bênção do Criador. E nós vamos, ó Deus, declarar que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Olhem para mim toda a igreja. Eu e o pastor Eliezer. Pastor, fica naquele gasofilácio ali. Eu vou ficar nesse. Eu vou descer. Você vai separar seu dízimo, a sua oferta. E nós vamos só tocar a tua vida e dizer que Deus vai abrir portas, amém? Eu vou descer aqui para te abençoar. Pastor Eliezer ali. Você vai separar o que é de Deus. E aquilo que você semeia no reino, Deus traz de volta. Deus é bom, amém? Sai do seu lugar. Vem aqui com alegria. Leva-me bem
Vem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Anseio por mais de ti, com o meu respirar, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Céu na terra, Senhor, tua glória venha ao céu na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu na terra.
ti, com o meu respirar, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com o desejo santo, queima o fogo santo. Levante suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bênção poder estar na casa do Senhor nesse domingo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade que a gente tem de estar junto mais uma vez. E o domingo é sempre um dia muito importante para a vida da igreja. E, claro, para a vida de cada cristão que normalmente tem um pouco mais de tempo, né, no domingo para poder vir à casa do Senhor. Então, estar aqui hoje é privilégio de Deus, é honra para cada um de nós e é bênção na vida de cada um de nós. As crianças têm o seu momento de culto, né? Glória a Deus. Eu só vou pedir para diminuir um pouco o ar aqui, por favor, aí os irmãos. Glória a Jesus. Só avisando que nós vamos ter no último final de semana desse mês, batismo no dia 29 de março, vamos ter batismo. E eu fui uma das pessoas que, enquanto frequentador de igreja, conhecedor do Evangelho, demorou muito para tomar uma decisão acerca do batismo. Sempre adiava, embora já soubesse que o caminho da salvação é o Senhor Jesus, mas tem sempre aquela situação que a gente fica, será que eu estou preparado? E se eu assumir, eu vou ter que cumprir, e assim por diante. Então a gente fica, às vezes, adiando o dia do batismo. Então eu quero convidar você para tomar a decisão o quanto antes você puder, é melhor. Porque Jesus é o caminho da vida, o caminho da bênção, e você ainda não é batizado, e frequenta a igreja, já chegou à conclusão que Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida, não perca tempo. Sua vida só vai melhorar se você entregar-se, mergulhar nessa ideia maravilhosa do batismo. Amém? Então, batismo no dia 29, no culto aqui de celebração, vai ser uma bênção, às 7 horas da noite. E junto com o batismo, normalmente nós realizamos o encontro com Deus. Vai começar no dia 26, que é na sexta-feira, 27, 28 e 29. Então, sexta, sábado e domingo, até meio-dia, até a hora do almoço, nós temos o encontro com Deus. O encontro com Deus é um momento preparatório, um tempo de real encontro com o Senhor, com base na palavra de Deus, um mergulhar maravilhoso na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para participar do encontro com Deus, você que ainda não participou. Convido você a participar do encontro, faça suas inscrições na nossa secretaria, procure um dos líderes da igreja aí, pastores, e certamente você não vai se arrepender de participar do batismo. Outras coisas importantes, nós temos nossa reunião de liderança todas as terças-feiras. Terça-feira nós temos o Tadel, treinamento avançado de liderança, a partir das 8 horas aqui na igreja. Você é convidado a participar. Você que já participa da liderança, tem o compromisso de vir. E quem deseja participar da liderança, venha participar. É sempre muito bom estar aqui na terça-feira. E para quem não pode vir na terça-noite, nós oferecemos também uma reunião do treinamento avançado de liderança aos domingos, às 8h30 da manhã. Hoje, por exemplo, estamos aqui de manhã, foi uma bênção muito grande participar do Tadel. Glória a Deus. Quero fazer um agradecimento aqui. Nós tivemos um jantar do projeto Vida Abundante, que é o projeto da reunião de segunda-feira, do culto de segunda-feira. Então foi um jantar lá no restaurante do Fábio,
Jefferson Fiore, restaurante Fiore, foi uma bênção. A casa cheia lá, foi maravilhoso. Tempo de alegria, de compromisso, de palavra. Foi um jantar maravilhoso. Então eu quero agradecer os irmãos que colaboraram para que isso pudesse acontecer. Especialmente a nossa liderança do culto aqui, às segundas-feiras, o irmão Binão, pastor Jorge, pastor Eliezer. O culto tem sido uma bênção, irmãos. As segundas-feiras aqui na igreja, quero convidar você. E fazer mais um convite, como um último aviso antes da ministração da palavra. Nós temos o compromisso de ter uma vida dinâmica na comunhão da igreja. Então, a igreja aqui funciona com as suas reuniões de celebração aqui no templo, mas nós temos as nossas reuniões caseiras, o que chamamos de células. A maioria das células acontecem às quintas-feiras. Quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Então, participe de uma célula. Participe de célula. Vai ser uma bênção para você. Não só você participar da reunião, mas também você vai poder ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Aqui na igreja você percebe, né? Tem sempre poucas pessoas que usam o microfone para falar, para cantar. E a célula é sempre uma dieta equilibrada. Todo mundo fala, todo mundo participa, todo mundo contribui com uma palavra, com uma ideia. Sempre discutimos um tema, dos temas que são pregados aqui na igreja. Então, essa semana, por exemplo, nós vamos discutir aqui o tema que eu estou pregando aqui nos domingos à noite. A fé que remove montanhas, falando sobre o poder da nossa palavra. Então participe de uma célula. Todas as quintas-feiras temos dezenas de células espalhadas pela cidade. Uma bênção. Coloque-se em pé. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto da palavra. Nós vamos ler primeiro Provérbios capítulo 18, verso 20. Provérbios 18, 20. Eu vou pedir para diminuir ainda mais o ar aqui, porque está muito forte ainda. Pode diminuir isso bastante, por favor. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Aleluia. Temos o texto no telão. Vamos ler nessa versão no telão para todo mundo ver junto. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Vamos ler junto esse texto? Depois nós lemos o 21, vamos lá? Vamos começar juntos, vamos lá? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Fale comigo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Pergunte aí para a pessoa que está lá, você gosta de usar a sua língua? Glória a Deus, porque nós conseguimos falar. Ninguém é mudo aqui, né? E os mudos, os que são mudos querem falar. E nós queremos orar para que eles falem mesmo. Às vezes não fala com a língua por um defeito qualquer, uma situação genética qualquer, mas pelo menos comunica com a linguagem de sinais. De qualquer maneira nós falamos, ou digitamos e assim por diante. Então eu quero compartilhar com você a segunda edição aqui do sermão, confessar é possuir. Confessar é possuir. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra que está lida. Outros textos, ó Pai, deverão ser lidos. E eu quero pedir que o Senhor fale o nosso coração. Deus, nós nos propomos aqui nessa noite a respeitar a palavra de Deus. Deus, e hoje falaremos sobre o poder da língua, Senhor. Um tema muito falado na igreja, um tema importante demais para a vida no seu todo, Senhor. Porque a gente acorda falando e dorme falando. Quão importante é esta ferramenta que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes, Pai, não temos sabido usá-la. Mas vem hoje mais uma palavra do Senhor para nos orientar, nos exortar, nos edificar, Senhor. Nos abençoar com respeito a esse assunto importante. Meu Pai, eu tenho certeza
que o Senhor reunir estes irmãos e estas irmãs aqui hoje, com o propósito de abençoar. E eu quero que saiamos aqui, Pai, com a força, a graça, o entendimento do Espírito Santo, melhores na nossa linguagem de fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se. Meus caros irmãos, hoje, por exemplo, foi um dia de manifestações pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Arapongas. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo, contra o Estado, né? O Brasil, no seu governo, é representado pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário. E, a bem da verdade, a população brasileira, me parece, não está satisfeita com a condução das coisas e as pessoas estão indo às ruas. Este é um instrumento democrático importante para uma sociedade, claro, para a brasileira também. Então, o exercício da democracia, quando feito nos parâmetros da palavra de Deus, não há nenhum problema, né? E eu estou trazendo à tona esse assunto, que é assunto hoje de jornais, revistas, mídias em geral, para dizer que é um assunto importante, mas é claro que o instrumento que mais se usou hoje, além das mídias técnicas aí, foi a palavra, a boca, né, para falar contra o governo e assim por diante. E, na verdade, eu temo que, no afã de acertar, muita gente acaba errando e levando as situações para um lado ainda pior, né? Agora, a igreja tem um papel muito importante, papel profético muito importante. O papel de, claro, de condenar o pecado, condenar a corrupção, de dizer não àquilo que está errado. Esse é papel da Bíblia, papel do cristão bíblico, né? O cristão não pode omitir-se, pode se omitir, precisa estar presente na sociedade. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Então não tem como a gente esconder numa hora dessa, é impossível. Não há possibilidade de nós escondermos. Dizemos, não, isso não é comigo, não moro nesse mundo, eu sou do céu. Não é verdade, né? É uma linguagem que não combina com a vida cristã e respeitando, claro, a liberdade de cada um. Mas nós somos um povo que fala, que conversa e que usa a palavra, né? Com a família, com os filhos, usa a palavra na célula, usa a palavra no trabalho, na faculdade, e usa a palavra aqui no púlpito, como eu estou fazendo agora, exercendo esse direito aqui de falar acerca disso. E aproveitando o tema que nós estamos falando sobre a fé, né? A fé que remove montanhas, sobre o confessar as coisas, falar aquilo que é mais importante, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que nós falamos primeiramente na semana passada. Na semana passada nós dissemos que pelas nossas confissões nós construímos o nosso bem ou o nosso mal. Então, quando eu uso a minha palavra, eu tenho que ter consciência que eu estou construindo o bem ou o mal. Então, é muito importante que a gente preste atenção no que se fala. Para quem quer que seja. Até para você mesmo. Quando você fala, você está falando a alguém. E eu sempre gosto de dizer, e aprendi isso faz tempo, que palavras são sementes. A gente acaba tendo que dar conta delas. E o apóstolo Tiago, no capítulo 3, afirma que aquele que não tropeça em palavra é perfeito. O ideal de Deus para nós é que a gente consiga usar a língua de uma maneira que não fira e que construa apenas. E claro que na experiência de cada um de nós já usamos a língua para ferir, sim. Nós já usamos a língua para falar aquilo que não deve, para desmerecer alguém, para infamar, difamar, às vezes até mesmo bem intencionado. Mas aconteceu. Então aqui não há nenhuma pessoa, eu acredito que não exista nenhuma pessoa aqui que nunca tenha usado a sua língua para fazer ou falar alguma coisa errada, ou alguma coisa que não deveria, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Mas é bom que se saiba, nós construímos e destruímos com a nossa confissão. E uma outra coisa interessante é que, à medida que eu vou falando, vou vivendo, eu acabo determinando o nível da minha conquista com as minhas palavras. Com as minhas palavras. Então,
Então, se eu começo a falar muita coisa errada, muita coisa contrária, muita coisa negativa, aquilo acaba acontecendo comigo. Porque isso é bíblico, não há como fugir dessas verdades. Outra coisa que nós aprendemos no domingo passado é que a declaração da palavra evidencia as conquistas. Então, quando a gente tem um linguajar com base na palavra de Deus, que está cheia de promessas, e esse é um dos maiores pecados da igreja de hoje em dia, não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra. Pelo fato de a gente não conhecer, a gente acaba confessando menos que devemos e falando mais do que ouvimos, ou sendo influenciado por aquilo que não tem paralelo ou não tem nexo de acordo com a palavra de Deus. Então, um homem, uma mulher pode ser muito bem intencionado, mas ele precisa sim, se ele quer conquistar uma vitoriosa, entender, compreender, estudar a palavra de Deus. Há uma cerimônia muito importante na cultura e na religião judaica, que é quando o menino completa 12 anos de idade, o que acontece com ele? Ele tem uma cerimônia, acho que a gente chama de Bar Baraká e Bar Mitzvah, não é? É onde ele declara, onde ele chega lá tendo decorado grande parte da lei de Deus. Porque ele precisa conhecer, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa conhecer a palavra. E à medida que você conhece, você a declara. Você acaba declarando porque você acredita naquilo. Você cria uma cosmovisão, você cria uma visão de mundo. Uma coisa que eu achei fantástica quando eu fui a Israel, que eu fui na época da festa dos tabernáculos, não é? Quando o povo de Israel comemora aquele tempo que eles passaram em tendas até a chegada da terra prometida, depois da libertação da escravidão do Egito, você vê a cultura deles, né? Aquilo se torna uma coisa muito profunda na vida, enraizada na vida de cada judeu praticante. Então eles acreditam e eles esperam, por exemplo, que na época da festa do tabernáculo chova, e eles oram e eles clamam a Deus para que chova. E quando chove, eles entendem que aquele ano vai ser um ano abençoado para aquela nação. Por quê? Eles vivem, a visão de vida que eles têm está de acordo com a Torá e as determinações e as orientações de Deus. Então um cristão não pode viver de maneira diferente. O seu linguajar tem que estar de acordo com a palavra. Me estranha e devemos nos estranhar quando nossa linguagem começa a se deteriorar. E começamos a falar o que as pessoas falam nas ruas, o que as pessoas falam nas redes sociais, com xingamentos, com palavras de baixo calão e coisas dessa natureza que são comuns no dia a dia das pessoas. As pessoas acabam até comemorando coisas boas da vida falando palavrão. Você já percebeu isso, não? E às vezes a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade, o que é um escândalo para a vida de um cristão. Outra coisa que nós falamos na semana passada foi que a confissão precede a conquista. Ou precede a posse. Então sempre nós vamos ter aquilo que nós já confessamos. Até na salvação é assim. A salvação foi preparada pelo Senhor. Para calvinistas e arminianistas, porque tem sempre essa discussão, desnecessário, mas tem, no seio da igreja. Você, quando reconhece sua salvação, você a reconhece com suas confissões. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. A fé, ela se torna prática quando nós a confessamos com a nossa boca. Com a minha boca, eu confesso para a salvação. Para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Então eu quero nessa noite continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. No sermão passado eu comecei dizendo que o segredo do aprendizado é a repetição. Fala isso com o seu irmão. O segredo do aprendizado é a repetição. Pela graça de Deus eu sou filho numa casa cujos pais têm 8 filhos. A coisa que eu, como primogênito da minha casa, meu pai me ensinou, ele ensinou para todos os filhos dele. Interessante isso. Meu pai é analfabeto. Mas desde criança ele dizia, olha, eu sou analfabeto, vim da Bahia, cheguei da Bahia no Pau de Arara, com 12 anos de idade.
foi morar com um japonês que o acolheu e onde ele começou a construir a sua vida. Ele aprendeu muito com a cultura japonesa, daqueles japoneses que o acolheram em sua fazenda. E desde criança meu pai dizia, olha, vocês têm que estudar. Eu não estudei, não tive essa oportunidade, mas vocês têm que estudar. Meu pai é analfabeto de analfabeto mesmo. Eu e os meus irmãos foi quem ensinou meu pai a assinar o nome nos talões de cheque. Quando ele abriu a conta no banco. A assinatura que ele tem está lá, foi eu e o meu irmão, os meus irmãos, minhas irmãs que ensinou, Antônio do Nascimento, escrito tudo engarranchado assim, ó. Mas ele ensinou, vocês precisam estudar. E graças a Deus, meus 8 irmãos, todos eles cursaram faculdade. Sendo filhos de um analfabeto. Mas isso aconteceu porque o meu pai repetia o tempo todo. Eu gostava de estudar. Né? Gosto ainda, né? Mas tinha irmãos meus que não gostavam. Mas meu pai, vai estudar. Vai fazer faculdade. Vai estudar. Vou pagar. Ele pagou a faculdade para os 8 filhos. Então o poder da repetição das palavras do meu pai na minha casa foi uma coisa extraordinária. A minha mãe a mesma coisa. Meu pai e me ensinou a ser homem. Minha mãe me ensinou a ser crente. Minha mãe é apaixonada por Jesus, obediente. Até hoje ela me liga preocupada. E como é que você? Quando ela sabe de qualquer coisa relacionada à minha vida, ela me liga. Roberto, como é que você está? Toma cuidado, hein, menino? Toma cuidado com o que você faz, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo isso aqui. Estou sabendo disso, sabendo daquilo. Até hoje ela me liga. Ela me ensinou e o que ela me repetiu dia e noite a palavra de Deus. Ela me ensinou, ela me repetiu tanto sobre a salvação e sobre a vida com Deus e a vida sem Deus, o céu e o inferno, que, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa aqui, isso é coisa que eu estou falando com muita seriedade. Praticamente todas as noites, antes de eu me entregar a Jesus como Senhor e Salvador, que eu fiz isso com 18 anos de idade, toda noite eu dormia, eu colocava minha cabeça no travesseiro e eu pensava no sermão da minha mãe. Tipo assim, até hoje você ainda não se entregou, hein? Já pensou se você parte para a eternidade essa noite? Se você não amanhece? Você vai para onde, meu filho? Aquilo que Jesus disse. Esta noite pedirão a tua alma, e daí? A repetição tem uma força muito grande. A repetição da palavra, irmão. Então nós precisamos aprender com isso. E esse texto de Provérbios, eu gostaria que colocassem de novo, por favor, no telão, se possível, né? Muito importante a palavra de Deus aqui, meus amados. Do fruto da boca o coração se farta. Claro que ele está falando das nossas palavras. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. E vamos lá para Tiago agora, capítulo 3, para a gente continuar conversando sobre esse assunto extremamente importante para todos nós que estamos aqui, em todas as áreas da nossa vida. Tiago capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Tiago está falando sobre o poder da língua, está falando sobre a linguagem, o quão é importante a gente observar o que falamos ou deixamos de falar, como falamos, como devemos falar. Versículo 4, observai igualmente, olha lá, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, um leme é como uma hélice, né? Quem andou de barco, tem muito lago aqui por perto, os lagos aqui das hidrelétricas, né? Então, ou nos rios, os pescadores aqui conhecem muito bem a hélice de um barco, mas sempre tem um volante e um leme que direciona. Você virou o leme para o lado direito, o barco necessariamente, o navio necessariamente vai para a direita. Então o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte: para onde a tua língua mirar, pender, para onde a tua língua for, toda a sua vida irá junto. Toda a sua vida. Então isso é importante para a nossa vida como família, por exemplo. Como família, como pai, como esposa, filhos, etc. Então o pai, quando ele começa a abençoar os filhos, ele tem uma linguagem abençoadora na vida dos filhos, uma linguagem, quando eu disse, como eu falei do meu pai e da minha mãe, uma linguagem producente, uma linguagem sadia,
aquilo vai evidentemente criar uma situação abençoadora na vida do filho. Isso é óbvio. É a palavra de Deus quem diz isso. Hoje nós temos muitas famílias disfuncionais. Fala-se muito hoje em diversas modalidades de família, ou tipos de família. Eu até esqueci o termo mais correto aqui, para configuração de família. Mas a gente sabe, hoje nós temos uma gama enorme de crianças, adolescentes e jovens que estão perdidos, irmãos. Via de regra, essas crianças estão indo para uma direção ruim por causa da língua dos pais, ou porque os pais não estiveram presentes. Tem pai que a sua linguagem para o seu filho é negativa, é pessimista, é ruim. E tem pai que nem fala com o filho. Há muitos filhos sem pai, com o pai dentro de casa. Muitos filhos sem mãe, com a mãe dentro de casa. Porque hoje nós não temos tido o tempo necessário para educar, para abençoar, para dirigir a vida de um filho. E a Bíblia fala aqui, o apóstolo Tiago diz que observar igualmente os navios, com um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Já falaremos sobre o fogo da língua, a língua como fogo, como brasa. Mas, irmão, eu não sei quantos anos você tem, cada um de nós tem uma identidade, tem uma data de nascimento, mas eu sempre digo que há tempo de recomeçar, ou é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Nós precisamos começar de novo as coisas, com a nossa linguagem, uma linguagem sadia, uma linguagem que produza vida, não é? Com isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo, falar o que as pessoas querem ouvir, não é nada disso que eu estou falando. Mas é uma linguagem sadia, uma linguagem que produz, uma linguagem que abençoa, uma linguagem que leva a vida para o lado certo, para o lado da vitória. Então, a sua língua é o leme do barco da sua vida. Para onde você está indo? Se você segurar o leme para o lado abençoador, a sua vida será abençoada. Se segurar a língua para o lado amaldiçoador, a sua vida será amaldiçoada. Não tem pastor, não tem irmã, não tem profeta, não tem ninguém, irmão, que vai ajudar você se você não conseguir ter uma linguagem abençoada consigo mesmo e com as pessoas que convivem ao seu lado. Nós temos dois problemas que eu quero citar aqui nessa noite, com base nessa palavra do apóstolo Tiago. Na hora da bonança, nós precisamos evitar arrogância com a nossa linguagem. Então, há muita gente que, pela graça de Deus, vive em bonança. Deus tem dado momentos assim abençoados, positivos, legais. E às vezes isso acaba sendo um pretexto para a arrogância. Tem que tomar cuidado com a arrogância na linguagem. Muito cuidado. Por exemplo, se você tem um bom casamento, você fala arrogantemente contra aqueles que não têm um casamento bom. Se tem uma vida sentimental equilibrada, em paz, você não tem problema com essa natureza, aí você tome cuidado com isso. Tem uma vida física saudável, que bênção, mas tome cuidado para não usar a sua língua para ferir o outro, nesse aspecto. Uma outra situação é quando a situação piora, chega o aperto. Então tem gente, quando o aperto chega, aí começa a falar bobagem. Eu sou um desgraçado mesmo, minha vida não presta, a vida não serve, culpa todo mundo, desde o governo, o presidente da república, até enfim, a pessoa que está mais próxima de você. Não adianta, a recomendação bíblica é que a nossa língua é como um leme, para onde eu a direciono, vai toda a minha vida. Toda a minha vida. Então é hora de nós começarmos a direcionar nossa linguagem, nossas palavras, para uma coisa boa, que construa algo abençoado para o nosso futuro, irmãos, para o nosso dia a dia, para o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muita gente que está morrendo de nervoso, está tendo ataque cardíaco, ataque nervoso, porque começa a usar a língua e aí se junta de pessoas que também falam mal e que e fica nervoso e daqui a pouco estão agredindo. Estão agredindo e estão sendo agredidos porque toda semente que se planta acaba colhendo. Uma segunda coisa que eu quero abordar ainda sobre esse assunto hoje é que as minhas palavras, as suas palavras,
quando elas são baseadas nas Escrituras, elas têm o poder de transformar. Tem o poder de transformar a realidade. Isso é importante demais a gente saber. Porque às vezes eu penso que há muitas pessoas que ficam esperando um milagre toda hora. Ah, Deus faz um milagre na minha vida, faz um milagre na minha vida, faz um milagre na minha vida, mas não faz por onde? A começar da linguagem. A começar de uma linguagem que não constrói. E o que eu quero ensinar para você é que quando a nossa linguagem está baseada nas Escrituras, nós podemos crer em algo diferente. Nós podemos crer em algo poderoso. Nós podemos crer em algo que vai fazer, que nossa vida então fará a diferença. Amém ou não? Fala para o seu irmão, use a sua linguagem de acordo com as Escrituras. Irmãos, isso é muito forte. Muito forte. Os cristãos precisam aprender a usar a Bíblia. A usar a Bíblia. Hoje em dia, nós não usamos muito a palavra de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, ou que diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é que um dia Jesus está subindo para a festa, para Jerusalém, e ele encontra uma figueira, ele está com fome, e ele passa a mão nas folhas da figueira, procura fruto, era tempo de fruto, e a figueira não tinha frutos. E a Bíblia diz que Jesus não proferiu palavras de maldição contra aquela figueira. Quando eles estão voltando, exatamente nesse momento, os discípulos olham que a figueira está seca, eles assustam com isso. Como assim? O Senhor disse a figueira morreu. Como que pode uma coisa dentro? Então ele está explicando, se vocês têm fé no coração, se vocês acreditam naquilo que vocês estão falando, vocês têm que entender o poder das palavras. Se você disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, ele vai lançar. Ele vai se lançar no mar, porque ele está querendo fortalecer o poder da palavra. Ele não está mandando as pessoas criarem grupos por aí, falando, vamos sair por aí mudando montanhas de lugar. Não é isso que ele está dizendo. Não é esse o entendimento da palavra. O entendimento da palavra é que a palavra tem poder para construir, para destruir. As nossas palavras são muito importantes. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, nos corredores da igreja, em todos os lugares. Em todos os lugares. Então eu acredito que nós estamos sempre vivendo em ambiente profético. Profético no sentido de o que afirmamos pode ter influência na nossa vida. Quer queiramos ou quer creiamos ou não, é o que Jesus está dizendo aqui. Que a minha palavra, a sua palavra, a nossa linguagem tem poder sim de transformar os ambientes. Isso é muito sério. Partindo para uma terceira ideia nesse contexto, fale comigo, as minhas palavras podem se tornar um instrumento de Satanás. É verdade. O diabo pode usar as suas palavras para amaldiçoar pessoas, para amaldiçoar a você mesmo. Vamos de novo para Tiago, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver se isso é verdade. Aleluia. Assim também, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A tua língua
pode ser infernal, pode ser um instrumento de Satanás. Eu falei há pouco que nós podemos construir uma vida nova, podemos ter uma vida transformada, podemos transformar as realidades ruins, o caos, em coisa boa com nossas palavras, mas também eu posso transformar a minha realidade, a realidade de pessoas que vivem à minha volta, num inferno. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma agulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Fala comigo, a língua é fogo. E a língua, quando está fora do padrão da palavra, é mundo de iniquidade. Mundo de iniquidade. Isso é seríssimo, irmão. Absolutamente sério. E diz o texto, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da resistência humana. Olha que coisa interessante. Você pode colocar em chamas, você pode queimar toda a sua carreira espiritual, ministerial, pessoal, empresarial, casamento, saúde, tudo com a sua língua. Você acha que esse texto aqui, ele está aqui, está para nos ensinar, meus caros? Eu posso colocar em perdição toda uma vida, toda uma história, se eu começar a degenerar a minha linguagem. Não pense que a sua língua é brinquedo. A minha língua e a sua não é brinquedo. Não é um brinquedo que eu uso assim, tipo, para falar o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, de quem eu quero. Agora, por exemplo, é muito perigoso. A gente, por exemplo, tem essa situação governamental do país, né? Perigosa. Claro que a gente é contra todo tipo de desmame, mas a gente tem que vigiar. Para não falar aquilo que a gente não quer que fale a nosso respeito. Porque a língua pode colocar em chamas, pode queimar toda a sua trajetória. Isso é muito forte, irmãos. Pode colocar em miséria toda a sua carreira, toda a sua existência. E diz o texto, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo usa seres humanos através da língua. E tem muita gente na igreja glorificando o diabo através da língua. Tem muita gente no púlpito glorificando o diabo através da língua. Eu tenho que vigiar. Tem muita gente no casamento, no leito, usando a língua para glorificar o diabo. Quando, por exemplo, eu começo a exaltar as obras do diabo, não falta assunto, não falta motivos, não falta situação para a gente falar mal da igreja hoje em dia, por exemplo, se eu quiser. Se eu quiser falar mal da igreja, eu falo o tempo todo. Eu prego dezenas de sermões aqui falando mal da igreja, da apostasia, de tanta coisa que está errada, está acontecendo. Falar mal de pessoas que eu não conheço. E hoje, com o advento da internet, por exemplo, ficou mais fácil ainda. Porque todo mundo virou teólogo. Todo mundo virou, você percebeu isso, não? Sai um assunto, eu falei domingo aqui, quero repetir o negócio da Xuxa, por exemplo. Ah, a Xuxa fez pacto com o diabo, e por causa disso, e aquela confusão toda na igreja, e negócio da Xuxa, tanta gente queimou coisa da Xuxa aí por trás. Agora a gente sabe que a Xuxa está convertida, né? Batizou lá numa igreja lá em São Paulo, começou a frequentar a igreja com a mãe, e se converteu ao Senhor Jesus. Lembra quando a Aline Barros foi no programa dela? Que a galera detonou o Brasil afora. A língua. Ninguém sabia, por exemplo, que ela ia chegar a esse momento de se converter. Gente que condenou a coitada da mulher. Falou um monte da vida dela, sem conhecê-la, sem saber quem ela é, sem saber a intimidade dela, sem saber o plano que Deus tinha para a vida dela. Então eu quero dar um conselho para você. A sua língua pode colocar em derrocada toda a sua carreira, toda a sua existência, se você não vigiar. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Então é melhor eu me calar do que falar o que não devo. Então não fique glorificando o diabo através da sua língua.
quando você fala mal, quando você destrói as obras que outros fizeram, você está glorificando o diabo. Não faltam hoje pessoas para fazer isso. E eu penso que Deus não precisa disso. Deus não precisa de eu como pastor para falar mal da igreja, por exemplo. Precisa? Não precisa. O pastor Elias Dantas tem uma coisa muito interessante. Eu fiquei admirado. O dia que ele falou, me deu um impacto. Ele falou, Roberto, nós não precisamos ficar falando de homossexualismo na igreja. Para quê? A mídia fala, todo mundo fala, o que nós precisamos fazer é construir uma agenda para melhorar a vida da igreja e construir famílias saudáveis. E ele está fazendo encontros no Brasil inteiro para alcançar 5 milhões de famílias. Sem ficar falando dessa agenda, ficar falando disso, daquilo outro. Nós não precisamos disso. Fale comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Use a sua língua para abençoar. Use a sua língua para abençoar as pessoas, para abençoar a igreja, para abençoar a sua família. Isso é muito importante e nós devemos levar isso com muito... Não fique infamando ou difamando pessoas. Difamando a sua terra. Falei no domingo passado sobre os 10 espias. Os 12 espias, Josué e Caleb foram e voltaram falando maravilhas sobre a terra. Os outros 10 espias voltaram falando bem, mas falando muito mal da terra. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com os 10. Porque eles reconheceram problemas na terra prometida, na terra que Deus tinha prometido para o povo, e eles ficaram com aqueles problemas, e a maioria da nação, a grande nação de Israel, diz a Bíblia que depois que quando Caleb e Josué falaram, eles não levaram a sério. Falaram, não, aqui esses caras são utópicos, estão acreditando em coisa boa, mas o mundo está ruim demais. Aí quando os 10 falaram, a terra é ruim, tem os filhos de Enac que são lá, os gigantes, etc. Os 10 falaram, diz a Bíblia que lá em Números 13, que a nação inteira chorou a noite toda. E esse choro, diz a Bíblia, que irritou profundamente o Senhor. Sabe por que o povo chorou? Porque o povo acreditou que o negócio estava feio, que não ia dar para entrar na terra, que a promessa era falsa, que Moisés tinha falado bobagem, que esse povo, como é que saímos lá do Egito, agora chega aqui na entrada da terra, como é que nós vamos conseguir entrar nessa terra? Da Bíblia, que Deus intentou destruir toda uma geração de pessoas por causa da linguagem, ou por ter ouvido uma linguagem negativa, e por ter acreditado e passar isso para frente. Naquele momento, a nação de Israel a nação hebreia, estava glorificando o diabo, estava desacreditando das promessas de Deus. Josué e Caleb entraram na terra, e os demais saíram da terra, não conseguiram chegar até lá. Então não fique infamando e difamando a igreja, nem a terra, nem o país, nem a cidade, nem a sua família, e etc. Não fique infamando você mesmo, infamando os relacionamentos. Isso é meninice, nós não podemos fazer isso. Não precisamos disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem quer ter uma vida melhor aí, levanta a mão. Eu quero ter vida melhor. Eu quero ter uma vida melhor. Então, para que eu vou ficar glorificando as coisas ruins? Existem problemas? Muitos. Existiam problemas na terra prometida? Existiam gigantes, cidades fortificadas, exércitos, etc. Mas Deus não gostou de maneira nenhuma da conversa daquela gente. Então não fique fazendo isso. Uma quarta ideia que eu quero trazer para você, sobre esse contexto, né, do poder da palavra, poder da nossa língua, do confessar é possuir, é que as minhas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus na terra. Suas palavras podem se tornar um canal de Deus. Seja pessoa, você chegar num empresário hoje em dia que está endividado, ou cuja atividade econômica está em baixa, e de fato, grande parte das atividades econômicas do país estão desacelerando, no mínimo. Você chegar para ele e você abrir a palavra de Deus, citar para ele as palavras de Caleb e de Josué,
citar para ele as palavras de fé, da fé de Davi, da fé do profeta Elias, do profeta Eliseu, que profetizou a multiplicação do azeite. Elias profetizou a chuva em tempo de seca. É disso que nós precisamos. Ser canais de bênção através da nossa língua. Amém ou não? O poder da palavra, a linguagem tem um poder muito grande. Creio que você já presenciou isso na sua vida cristã. Nós precisamos levar isso mais a sério. E nós vamos experimentar milagres extraordinários. Aleluia. Você não tem ideia o quanto isso estimula para melhor a vida. Glória a Deus. Você chegar diante de situações caóticas e você dizer, como disse o profeta Ezequiel, ossos tenham vida. Tenham vida. E aquele ambiente começar a mudar. Muita gente vai chegar para você e vai ser bobagem, você está louco. Tem que aceitar a realidade. Não é isso que ensina o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer em mudança, crer em transformações, crer que Deus continua trabalhando. Crer com todo o nosso coração no que a palavra do Senhor diz. O texto que nós lemos agora há pouco, onde Jesus fala sobre lançarmos montanhas ao mar. Ele fala, se nós crermos no coração. Então eu preciso acreditar que as minhas palavras têm poder, podem ter poder. Então eu e você precisamos crer no que nós estamos dizendo a respeito de Deus. Fale comigo, crer naquilo que eu digo a respeito de Deus. Fazer uma leitura racional da realidade é muito simples, inclusive usando a Bíblia. Fazer leitura da realidade não é difícil. Usando a psicologia, a psicanálise, a sociologia, a antropologia. Não precisa ser profeta, não precisa ser pregador para usar estas ciências, estas logias. Não precisa. Agora, nós precisamos sim, com a nossa linguagem, sermos canais da manifestação do poder de Deus na terra. Eu quero ver, quero crer que você tem essa coragem. De chegar no leito de enfermidade, de chegar no caos financeiro, de chegar no caos do casamento e declarar e profetizar a bênção de Deus, em nome de Jesus, claro, sempre de acordo com a palavra, para que as realidades sejam mudadas. E é aí, irmãos, que às vezes, gente muito simples prospera mais na fé do que gente muito letrada. Não porque o letramento ou o aprendizado atrapalhe. Não. Mas porque muita gente perdeu a fé ou está perdendo a fé. Nós precisamos crer. Chegar diante da situação extremamente difícil e começar a crer que ela pode mudar no poder da palavra de Deus. O que você vai dizer para uma pessoa extremamente miserável? O que você vai dizer para uma pessoa com muita dor? O que você vai dizer para uma pessoa angustiada, traída, machucada? O que você vai dizer para ela? Que a vida é assim mesmo? Que não há esperança? Para uma pessoa que perdeu um ente querido, o que você vai dizer para ela? Que esperança você vai dar para ela? Que esperança eu vou dar para essas pessoas? Eu preciso crer no que eu estou dizendo a respeito de Deus e fazer uma leitura correta acerca de Deus. Irmãos, eu acredito que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Eu lembro do pastor José Marcos, quando nós chegamos lá na casa do Paulo, e no momento em que houve o milagre ali com a vida da Bianca, a convicção que ele estava, para chegar e dizer assim, olha, Bianca, mexe com a perna. E a Bianca chorava.
lágrima, e não acontecia nada. Porque ela estava, a perna estava completamente imóvel. Não acontecia nada. Ela, e não era uma situação, digamos que a perna estava ali inamovível, não movia. E ele continua dizendo: eu profetizo, você vai, pode crer. E começou a citar textos da Bíblia e tal, e daqui a pouco ela começa a mexer. E ela começa a se animar, e ela começa a gritar de alegria e ver o que Deus fez. Amém ou não? Nós precisamos crer que somos canais do poder de Deus por meio da palavra. Talvez você tenha entrado aqui profundamente triste, angustiado, entristecido, entristecida. Eu quero profetizar que o Senhor pode mudar essa história. Você não nasceu para ser um triste qualquer, um derrotado, um perdedor. Um perdedor. Tem muita gente que acredita que é um perdedor, que não vai mudar nada, que a vida vai continuar uma tragédia. Finalmente, irmãos, para a gente poder orar junto, o segredo de uma prática ou de uma linguagem producente, uma linguagem produtiva, uma linguagem edificante, poderosa, transformadora, é um coração transformado e curado pelo poder da palavra de Deus. Vamos ler um texto da palavra, Provérbios capítulo 16, versículos 23 e 24. Vamos lá? O segredo para você ter uma linguagem boa, abençoadora, deixar de ter essa linguagem venenosa. Tem gente que é venenoso na linguagem, né? Venenoso na brincadeira, venenoso no contar sério. E gente que tem uma língua assim muito ácida, não é? Amarga. Olha lá o que diz a palavra. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Verso 23, por favor, o anterior. O coração do sábio, olha lá, o coração do sábio ensina a sua boca. Fale comigo, o coração do sábio ensina a sua boca. Se o meu coração é um coração curado, eu consigo ter uma linguagem curada. Mas se o meu coração não está curado, eu falo uma coisa aqui no púlpito e na minha vida prática faço outra. Minhas palavras são agradáveis numa circunstância, noutra, completamente fora do padrão da palavra. Mas a Bíblia diz que o coração do sábio ensina a sua boca. Fala de corações curados pelo poder da palavra, pelo poder da sabedoria divina, não é? E os seus lábios promovem a instrução. Glória a Deus. Está muito claro, não precisa nem explicar. Vamos, continuemos. Próximo verso. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Muito bom, irmãos. Eu diria que nós precisamos melhorar na linguagem. Só isso. Cada dia da nossa vida. Se nós tivermos um coração curado, a gente vai conseguir ter uma linguagem curada também. Porque às vezes você pode estar escandalizando seu filho, sua esposa, sua mãe, seus parentes, enfim, por causa da sua própria linguagem. E não adianta, não, mas a minha vida não é assim, é que eu nasci assim, eu sou nervoso, eu sou nervoso. Essas desculpas não são instrutivas, não é? Então as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que nós possamos nos apegar a uma linguagem abençoadora. Uma linguagem de privilégio que nós recebemos de Deus pela sua palavra. Eu quero convidar você nesta noite para se colocar em pé nesse momento. Crer no coração, com o coração na palavra que você acaba de ouvir. Que no mínimo você saia daqui côncia da importância da sua linguagem. Não use o nome de Deus em vão, não use o nome de pessoas em vão. Vamos começar consertando das pequenas coisas. O coração do sábio é um coração que ensina a sua boca. Não acredito que seja sábio a gente viver zombando, né? Agora, por exemplo, tem essa situação aí de governo, vamos zombar da Dilma, não. A gente pode até não concordar com ela.
Nós não vamos zombar das pessoas, não vamos zombar de ninguém, irmão. Não é nosso papel esse. Amém? Eu sou favorável para ir às ruas e protestar contra o que aí está. Isso com uma linguagem de cristão. Certo ou não? Então não zombe de ninguém, nem de você mesmo. Às vezes tem pessoas que ficam zombando de si mesmo, depois ela mesmo começa a acreditar. Olha como é que eu sou feio, ó. Começa a acreditar. Daqui a pouco, meu filho, você sai na rua com vergonha, ou nem sai à rua. Então, cuidado, porque a palavra tem poder. Nossas palavras têm muito poder. E às vezes você fica, por exemplo, criando situações, né? Com você que é professor, por exemplo, lá na escola. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande, né? Nós temos escola, tem, por exemplo, aqui a igreja tem a Arte Hope, tem uma escola de futebol. Eu sempre falo para os professores lá, cuidado que você vai falar para o menino. Você pode até falar para ele que ele não sabe jogar bola. Você não pode traumatizá-lo na sua linguagem. Você pode até falar para um menino lá na classe, você é professor de matemática, ele não sabe tabuada, mas você não pode chamar o menino de burro, porque ele não sabe tabuada. Você pode até aqui na igreja, sempre tem muita gente que é o sincero, a sincera. Demais da conta, né? Digamos que a gente fosse fazer uma audiência aqui para entrar no coral, ou entrar no Ministério de Louvor, ou sei lá, ou para ser pregador aqui na igreja. A gente começar a falar, ferir as pessoas. Esse tipo de coisa marca. Marca os adultos, quanto mais as nossas crianças e adolescentes. Tem muitas maneiras de você dizer não, como não, sem ofender. Porque a Bíblia diz que o coração do sábio ensina a boca. Mas o tolo fala o que quer, porque ele é arrogante. E a Bíblia diz que a arrogância e a soberba precede a ruína. Até diante do pecado das pessoas, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para elas. A pessoa cometeu um erro, você precisa corrigi-la. Saiba corrigir de forma construtiva, em que pese todo o aspecto emocional, toda a carga emocional, envolve as coisas. Vamos ter juízo, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pense um pouco na sua própria linguagem do dia a dia. Sua linguagem do dia a dia, o que você faz desde lá da sua casa, no trabalho, na própria igreja, enfim, a vida. Como tem sido? Saiba muito bem. Para o lado que estiver virado o leme da sua boca, vai o teu corpo inteiro, a tua vida inteira para lá. Meu Deus, meu Pai, bendito seja o teu nome. Graças a Deus. Oh. Grande é o teu nome, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque hoje a tua palavra põe peso à nossa linguagem. Hoje a tua palavra nos faz dimensionar o valor das palavras. O valor da nossa linguagem, Senhor, com o próximo. O valor da nossa linguagem no mundo espiritual. Meu Deus. Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua bênção venha sobre nós de uma maneira muito profunda. Nos ensinando a ter corações curados, para termos corações sábios. Porque o coração sábio ensina os lábios. Meu Deus. Eu sei que todo mundo aqui, praticamente todos nós somos adultos, temos uma racionalidade muito boa e sabemos, ó Pai, onde que nós estamos falhando na nossa linguagem. Fortifica, Senhor, a nossa vida nesta noite. Meu Deus, que nós saiamos daqui crendo que nossa língua pode ser um canal de manifestação do poder de Deus, a começar na nossa própria vida, na vida da nossa família,
na vida da nossa comunidade, na vida da nossa cidade, Senhor, e do nosso Brasil. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Abençoa o teu povo, ó Pai. Derrama a tua bênção, faz com que levantemos mãos santas, sem ira e sem contenda, Senhor, para abençoar as pessoas no poder do sangue de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abençoa os pais, as mães, os avós, os filhos que estão nesse lugar. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã, hoje ainda, quando você chegar na sua casa, ou chegar em uma realidade muito difícil, comece a profetizar contra aquilo. Comece a dizer: Deus, o Senhor pode mudar isso aqui. Tua palavra, comece a citar texto da palavra. Faça como Caleb, faça como Josué. Faça como o profeta Elias, o profeta Eliseu. Comece a declarar a bênção de Deus, a vitória de Deus, a mudança, a transformação daquele lugar. Seja um profeta Ezequiel. Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza sobre a sequidão. Me parece que o país está entrando numa onda muito forte de pessimismo, e as análises conjunturais são para isso, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, em que pese todos os pecados dessa nação, nós precisamos acreditar que o Senhor nosso Deus é Deus de vitória, é Deus que abençoa o seu povo, até mesmo no cativeiro. Nós temos um chamado para sermos mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. A sua língua pode ser abençoadora. Chegou aqui um pedido em minhas mãos. Aconteceu um acidente de ônibus que matou 50 pessoas aqui no Paraná, em Santa Catarina, mas as pessoas eram aqui do Paraná. É de uma igreja evangélica que estava indo para um acampamento. Então imagina como deve ser isso, não? Triste demais. Como explicar isso? Muito. Mas nós podemos orar. Nós podemos orar. Amém ou não? A igreja pode ser bênção nessas horas. Nós podemos orar, nós vamos orar por essas famílias que estão passando por esse momento único, por essa igreja. Imagina o clima nessa igreja. Só o Senhor, só o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir. Pastor Eliezer, vem aqui orar. Meu Deus. Orar para Deus trazer conforto, consolo a essas famílias. Amém. Curve a sua cabeça, irmãos. Senhor nosso Deus, nesse momento nós entramos na Tua presença, Senhor, através da oração. A oração é o meio ao qual nós podemos falar com o Senhor, expressar a nossa ansiedade, as nossas necessidades. Nesse momento, Senhor, a Tua igreja está, neste momento, se posicionando, Senhor, como, ó Pai querido, intercessores, diante da Tua presença. E nós estamos intercedendo agora, em favor desta família, Senhor, deste acidente que aconteceu. Muitas coisas, Senhor, nós sabemos que são inexplicáveis, nós não entendemos, não sabemos o porquê, mas o Senhor sabe. Nós colocamos, Senhor Deus amado, cada vida diante de Ti. A família que ficou, Senhor, que está enlutada, Espírito Santo, Consolador por excelência, esteja consolando agora esses corações, consolando essas famílias, com o consolo vindo do alto, porque sabemos que palavras não resolvem, mas o Senhor tem o remédio certo. Ó Espírito Santo, esteja consolando e confortando esses corações, confortando estas famílias, Senhor. Ó Deus, fazendo eles entender,
porque sabemos que somente o Senhor pode fazer isso. Nós colocamos, Senhor Deus, nas tuas mãos, certo da tua bênção, certo da tua vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Profetiza, servo de Deus. Encerrando Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você sai daqui hoje consciente e fala, puxa vida, minha vida está ruim porque eu tenho uma linguagem muito ruim, achegue-te ao trono da graça. Achegue-te ao trono da graça, confiadamente, porque Ele conquistou para você um lugar de bênção, de vitória. E você vai encontrar socorro para Ele nessa oportunidade. Essa é uma ocasião oportuna para nós encontrarmos socorro. Dê um abraço bem forte no teu irmão, na tua irmã. E diga, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Te dê uma semana abençoada. Use a sua língua, irmão, para ser bênção na vida dos outros. Para ser bênção na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, na sua terra. Profetize o melhor. Aleluia. Compre o escondidinho aqui, que é uma bênção. É domingo que vem. É uma delícia. Você vai ter que ter uma mistura lá mesmo para o almoço. Aproveite. Vai ajudar muito. Vai abençoar ministérios da igreja. Em nome de Jesus. Domingo das 11, a partir das 11 vai ser distribuído aqui. Glória a Deus. Vá em paz. Tenha uma semana maravilhosa.